Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Evangelho de Lucas 24, 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam falando com um fantasma. Mas Jesus lhe disse: "Por que estáis preocupado? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco? Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhe disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Jesus aparece de surpresa aos discípulos de Emaús. Ficam assustados. Seria um fantasma? Absolutamente não. O ressuscitado é o mesmo Jesus que eles conheceram, o Jesus que os chamou, a quem eles seguiram, com quem eles comiam e bebiam no decorrer do dia a dia da vida. O ponto de chegada da ressurreição é Jesus glorificado, mas seu ponto de partida é Jesus crucificado. Por isso dizemos crucificado, ressuscitado. E veja, Jesus naquele momento vai abrir a mente dos discípulos. É preciso estar com Jesus, ser catequizando de Jesus, ser discípulo de Jesus para aprender de Jesus. A maior aberração é você alguém falando daquilo que ele não participa, da fé que ele não tem, da igreja que ele não está vivenciando. Você não tem autoridade. Porque se você se permitir, você vai se converter. Jesus é o mestre que encanta. E quando ele abre a mente e o coração do discípulo para entender as Sagradas Escrituras, naquele momento ainda o Pentateuco, o Antigo Testamento, mas de tudo que falava a respeito dele, agora as comunidades cristãs precisam dar continuidade. Nós vamos ser testemunha de tudo isso, vamos ser testemunha do que nós vimos, ouvimos e sentimos. Do contrário, não seremos discípulos de Jesus. Ou seja, gente, todos os evangelhos são pós-pascais. Lucas 85 significa 50 anos. A comunidade que vivia em crise, ela precisava de Bíblia, ou seja, de ler a palavra de Deus. Ela precisava de Eucaristia, da comunidade que se reúne ao redor da ceia, e precisava de missão. Se eu tenho a Bíblia, tenho a Eucaristia e não tenho missão, então eu sou um discípulo estéril, não gero fruto algum. Esse tripé, ele é fundamental para a gente ser cristão. Deus desça sobre nós a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra